educação, ela era informal, ela passava de pai para filho, não tinha escola, né? Era coisas da prática, da vivência diária das pessoas. E na Antiguidade Oriental, na Idade do Bronze, né, quando a gente fala do Médio Oriente, lá o Iraque, né, que é hoje o centro ali, Turquia, Síria, Líbano, e Israel e Egito, são as antigas civilizações que faziam parte da Mesopotâmia, né, o Iraque, que era uma antiga civilização que está descrita na Bíblia, as cidades de Ur, de onde veio Abraão, né, lá a educação passava de pai para filho, né, e ela teve uma expansão muito grande, né, com os persas no século VI antes de Cristo. Nós estamos falando antes de Cristo. Todos sabem que a Mesopotâmia ela era bastante desenvolvida em tudo, porém, a educação passa a ser nacionalista e o ensino privilégio de uma pequena elite. Então, não eram todos que tinham direito à educação, né? Tinha uma grande massa que era excluída, aqueles que eram os escravos dos faraós do Egito, aqueles que tinham trabalhador na lavoura, trabalhador braçal, eles não tinham direito à educação. Tá? Isso lá antes de Cristo, né? A educação grega, por sua vez, na época, ela buscava que o debate intelectual, né? Foi quando nasceu na Grécia a filosofia, né, que é o estudo do... Por quê? É o estudo dos conhecimentos, da existência, dos valores da razão, né, da mente, da linguagem. Né, foi quando saíram de lá os grandes sofistas, que eram grupos de pensadores, né, então eles iam de cidades em cidades ali, dos lugarejos, faziam as suas palestras em praça pública para trazer estudantes para aprender com eles, né, essa na época de Platão, na época de Aristóteles, né, e eles cobravam, né? Eles passavam os conhecimentos, mas, ao mesmo tempo, eles cobravam. Então, não eram todos que tinham como ter acesso à educação, né? Eram poucos. E, na Idade Média, né, os parâmetros educacionais fundamentam-se na ideia do homem como criatura divina, porque, até então, a curiosidade era saber de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, como é, como não é. E, na Idade Média, ainda continua esses questionamentos, né? E surge também a patrísticas, né? Que é a filosofia cristã nos 3 primeiros séculos. Né? É uma elaboração doutrinal das verdades da fé no cristianismo. E na sua defesa contra os ataques, para que eles pudessem atacar aqueles ainda que continuavam a ser pagãos e trazer adeptos, né, para o cristianismo. Então, eles instituíram o ensino, né, para combater os pagãos e os hereges, né, e, na verdade, por que eu coloquei educação e religião? Porque ela começou, né, com uma preocupação para a defesa da fé e a conversão dos não cristãos, né? Então, era esse o propósito. Antigamente, não se tinha o propósito de educar um cidadão, educar o ser humano para ele evoluir, para ele aprender, para ele se desenvolver, mas sim para trazer adepto para a igreja. E escolástica, né, porque o método ocidental, né, ele, do pensamento crítico e da aprendizagem com origem nas escolas monástica cristã. Então, concilia a fé cristã, né, com o sistema de pensamento racional. Então, sempre em torno disso. E a Grécia, ela sobressaiu como a mais alta expressão da filosofia cristã medieval,